Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula do nosso mini curso, do nosso mini curso, do nosso mini curso sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Rondonópolis. Eu falo mini curso porque essa aula aqui, esse curso essa aula, esse foi todo estruturado por tópicos, né? Cada tópico é um título, ou seja, assim a gente organiza mais e pode ter certeza que isso vai cair na prova. E essas aulas aqui são de extrema importância para vocês. Agora, a gente vai para proposições, né? O que é proposições? São as proposituras. Então, você tem lá, você tem um vereador, você tem o parlamentar, né? O vereador, tá? Então, todas as ações do vereador é uma proposição. É uma proposição. Uma proposição, um projeto de lei é uma proposição, uma emenda é uma proposição. E aí, professor? Claro, cara, isso aqui é importante, isso aqui diz respeito, é inerente à atividade da vereança. Então é muito importante isso aqui, você ter essa compreensão. Eu já estou dando aula aqui para você ter uma compreensão aqui do regimento interno, e os alunos que tiverem maior profundidade do regimento interno, lá na Câmara, pode ter certeza que serão os alunos aí que mais irão prosperar na carreira, né? Então vem comigo, né? Então é a resolução 376, né? É o regimento interno da Câmara Municipal, aqui está o link, né? Nós estamos exatamente aqui, são 12 títulos, né? Estamos das proposições, nós já trabalhamos todos esses assuntos aqui, ó, Câmara Municipal, vereadores, mesa, líderes, comissões, plenário, das sessões. Na próxima aula a gente vai estudar do executivo e assim por diante aí. Das disposições finais a gente não trabalha muito, tá? Esse aqui é o maior título agora que falta, né? Depois são todos títulos pequenos, a gente terminou o curso aqui. Das proposições é organizado aqui em 5 capítulos, né? Primeiro das espécies, né? Aí nas espécies tem aqui, ó, uma proposição de projeto, uma proposição de requerimento, uma proposição de indicações, uma proposição de pareceres, né? Ah, professor, o que mais? Né? Você tem aqui substitutos e emendas. Ok. O que é substituto? Você vai substituir, tem lá um projeto de lei, por exemplo. Tem um projeto de lei, o parlamentar ele pode fazer proposições? Claro. O que ele vai fazer? Já tem um projeto de lei, que é um projeto de lei de um outro vereador. Então ele pode propor para o parlamento um substituto, né? O substituto integral, por exemplo, né? A gente vai estudar isso. O que é o substituto? Integral substitui a proposição daquele parlamentar por esse substituto desse parlamentar. E emendas, o que é emenda? Eu quero acrescentar um artigo, um dispositivo das moções, né? Moções de aplauso, moções de repúdio, né? Retirada de proposições. Então você pode fazer, ó, das espécies, tudo isso aqui são espécies de proposições, ó, tá? Você pode retirar. Então, quais são as espécies? Comigo, ó, projeto, requerimentos, indicações, pareceres, substitutos, emendas e moções, né? São todas espécies e tipos de quê? De proposições de parlamentares, né? Quando você propõe, você pode retirar? Sim, também está regulado aqui no regimento interno, que é retirada de proposições. Da autoria, quem é responsável por isso é muito importante, e do regime de urgência também, do regime de urgência, né? Feito isso, já deixei aqui no jeito aqui, ó, certinho para a gente trabalhar, ó. Opa, aqui, ó, certinho, né? Opa, não está aparecendo, porque tem que apertar o botão F8, ó, duplicar. Estava aqui só apresentar a tela aqui, ó, duplicar. Já duplicou esse cara aqui, beleza. Proposições das espécies, disposições gerais, ó. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário e consiste em, ok, olha aqui as espécies, a gente já estudou as espécies, né? Ó, as espécies, cara, isso aqui você tem que saber, isso aqui tem que estar no seu resuminho, ó. Ó, projetos de leis, requerimentos, indicações, pareceres, substitutos, emendas e moções, né? Cada item desse aqui, nós vamos trabalhar o quê? Em um, tá? Nós vamos trabalhar aqui o quê? Em um capítulo, uma seção específica, né? Aí, as proposições deverão ser dirigidas em termos claros, ou seja, texto em termos claros, sintéticos e atuadas, consignando-se na respectiva capa no ato da organização do processo. Então, o regimento interno é detalhista, né? Então, ele fala, eu vou fazer uma proposição. Natureza da proposição. O que é natureza? Se é uma moção, se é uma indicação, se é um substituto, beleza, né? O número da proposição, isso vai ser gerado lá no protocolo.
o ano da apresentação, a ementa completa, né? O que que é a ementa, né? É aquele resuminho que tem sempre do lado direito, né? Lado direito, né? Das leis, por exemplo, né? E o autor. E aqui tem sempre aqui, ó, autor, ok? Autor. Quem que fez isso, né? Vereador, fulano de tal, né? Isso aqui é da preposição, beleza, né? Isso aqui é questão da organização, beleza, ok, beleza, vamos lá, né? Então, vereador faz o quê? Preposição, tá? Prefeito faz preposição? Não, porque prefeito não é membro do Poder Legislativo. Isso aqui é somente membros do Poder Legislativo. Tá? Ó, somente serão lidas as sessões plenárias, somente serão lidas das sessões plenárias as proposições registradas no protocolo da Câmara até 48 horas do início da sessão, salvo por deliberação em contrário do plenário para a preposição específica requerida, né, Raí? Ah, então é o seguinte, nós temos aqui, né, nós já sabemos que nós temos aqui, né, nós temos aqui as sessões ordinárias, que ocorrem todas as quartas-feiras às 1h30, que tem duração de 5 horas. Na sessão ordinária, tá, nós temos aqui o pequeno expediente, que é 30 minutos. O que é o pequeno expediente? O pequeno expediente ele vai fazer a leitura, né? Ele vai fazer a leitura o quê? Exatamente disso, ó. Ele vai fazer a leitura das preposições registradas no cartório. Desculpa, no protocolo, né? Então, para uma proposição ser lida, tem que ser 48 horas antes do início, salvo em deliberação em contrário, né? O cara no pequeno ó, questão de ordem, gostaria de incluir aí a preposição tal pelo regime de urgência, aí vai votar o plenário se vai incluir ou não vai incluir. Professor, por que tem que ser requisito aqui? Para dar publicidade. Para dar publicidade, né? E aí o que acontece? Antes de toda a sessão, você vai ter o quê? Você tem aí a pauta, né? A pauta que é apresentada a todos os vereadores. As proposições, uma vez despachadas pelo presidente, não poderão ser transformadas em proposições diferentes daquela que foi apresentada e atuada. Beleza, né? Protocolou, ela segue. Toda proposição encaminhada à mesa ou ao protocolo deverá receber deste a informação quanto à existência ou não de matérias idênticas na tramitação arquivadas, né? Olha aí, né? Então o que acontece? Tem uma proposição, ele encaminhou uma proposição. Vamos ler o parágrafo único aqui, ó. Caso positivo, a informação do protocolo deverá ser providenciada a sua juntada, anexação ou arquivamento conforme o caso. Então o que acontece, né? Então a partir do momento que tem uma proposição, por exemplo, projeto de lei, ali deverá ter, né? Lá deverá ter o seguinte, né? Deverá receber deste quem? Do protocolo, né? Ó, deverá receber deste o protocolo, a informação quanto à existência ou não de matérias idênticas em tramitação ou arquivadas, né? Para quê? Para ele fazer um processo para subsidiar, beleza? No caso positivo, ou seja, você tem a existência da informação, deverá ser providenciada, juntada, anexação ou arquivamento conforme o caso, né? Como assim arquivamento, professor? Vamos supor que já tem, né? Vamos supor o seguinte, ó, arquivamento aqui, ó. Então, vereador A faz uma preposição para a regulamentação de pincéis atômicos nas escolas. Beleza, está lá, né? Já foi lido em plenário, passou um tempo, não andou o processo lá, ou não andou. E aí, 5 meses depois, vem um outro vereador, tá? Que faz uma proposição exatamente com o mesmo teor. E aí, professor? É idêntica. Então, o que vai acontecer? Cara, o presidente vai arquivar. Por que? Porque é idêntico, já tem uma em andamento, né? Ou ele pode fazer juntada, se tiver alguns pontos de diferenciação, né? Ou ele pode anexar. Então, ele tem um. Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui do arquivamento, né? Por que, professor, tem que fazer isso? Pela unidade. Senão já viram que, mas já pensou, sei lá, 10 vereadores apresentam a mesma proposição, cara, fica. Aí é 10 comissões, 10 pareceres, então há o quê? Uma organização em relação à proposição. Bacana? Entenderam? Isso aqui é importante. Proposição é a forma na qual o vereador vai se manifestar. As representações de outras edilidades solicitando manifestação da Câmara sobre qualquer assunto serão lidas no expediente encaminhadas às comissões competentes, né? O que é representações? Vamos lá, uma entidade quer
que é um posicionamento, né, que é um posicionamento, que é uma manifestação da Câmara sobre a legislação do meio ambiente. Beleza, então ele é feita a leitura e vai ser encaminhada às comissões competentes, que nós temos uma aula sobre isso. A comissão poderá encampar a proposição mencionada no presente artigo, transformando em proposição própria ou imprópria de substitutivo total. A gente vai falar substitutivo um pouco mais para frente, né? Quando, por extravio, atenção, ou retenção indevida, não for possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a presidência determinará a sua reconstituição por deliberação própria ou a requerimento de qualquer vereador, né? Ó, então aqui, ó, quando por extravio ou retenção indevida, o negócio está parado, não for possível o andamento da mesma. Então o que acontece? O regimento interno, ele criou um dispositivo nesse sentido, que é esse artigo. Ele quer o seguinte, ele quer dar a cabo, ele quer dar prosseguimento a todas as proposições para não ficarem isso, né? Artigo esse aqui que a gente pega no Congresso Nacional, por exemplo, tem proposições, né? No Congresso Nacional, que são 503 deputados, por exemplo, que é o nosso maior parlamento no Brasil, tá? 503 parlamentos. Rapaz, raríssimas proposições são dadas a cabo, ou seja, chegam ao fim, raríssimas, né? E aqui não, aqui está colocando um dispositivo para quê? Para sempre. É um parlamento menor, né? Ok. As proposições de autoria de vereador, licenciado ou renunciante, com mandato cassado ou extinto, entregues à mesa antes de ocorrer o fato, terão tramitação normal. Olha, questão de prova, cara, né? Olha, questão de prova, né? Ah, professor, o cara fez uma proposição, ela está em andamento, tá? E ele renunciou. O que acontece com a proposição dele? Ó, tramitação normal. Segue o fluxo, beleza? Segue o fluxo, né? O que vai acontecer com essa proposição dele? Na prática, né? Cara, ele é o quê? Ele é o autor, né? Ele é o autor da proposição, tá? Então ele dá o quê? Ele dá ritmo, dá marcha à tramitação. A partir do momento que ele não está mais lá, você pode ter certeza, né? Se não tiver um outro vereador, né? Se não tiver um outro vereador para vestir a camisa, incorporar essa proposição, ela vai perdendo os prazos, ela vai cair no esquecimento, ela vai acabar sendo arquivada, tá? Por que outro vereador? Eu acho difícil um outro vereador, só tiver uma causa em comum, né? Eu acho difícil porque é o seguinte, né? Vai estar a autoria do outro, não dele, né? Lá está lá a autoria, né? 158. As assinaturas consideradas para efeito de encaminhamento não poderão ser retiradas após a entrega da proposição à mesa, né? Então vamos lá, né? O que acontece? Assinaturas. O cara quer fazer uma emenda. Ele quer fazer uma emenda, é um projeto de lei, tá? E aí ele pega lá a assinatura de 4 parlamentares. Então, a partir do momento, atenção, tá? A partir do momento que foi entregue a proposição à mesa, não pode ser retiradas as assinaturas, que é diferente no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, mesmo depois de apresentada a propositura, tá? Pode ser retiradas as assinaturas. Aqui não. Você pode retirar antes da entrega, tá? Entregou, protocolou a proposição, você não pode mais retirar suas assinaturas. O autor poderá fundamentar ou justificar a proposição por escrito ou verbalmente. Beleza. Verbalmente é onde? No plenário. No plenário, lá no grande expediente, né? As proposições subscritas pela Comissão de Constituição e Justiça não poderão deixar de ser recebidas sob a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade, né? Então vamos lá, esse aqui é outro assunto, né? Então nós temos os vereadores, nós temos o que também? Nós temos também as comissões, beleza? As comissões, pergunta de prova, podem propor proposições? Podem sim, tá? Podem sim. E aqui nós temos, né, a Comissão de Constituição e Justiça, né, subscritas, né? Ou seja, essa comissão aqui realizou uma proposição. Beleza. Como essa comissão, ela trata de Constituição e Justiça, ou seja, ela trata de assuntos inerentes, né, à legalidade, legalidade, tá? Essa comissão, ela trata de legalidade, ela trata de constitucionalidade. Ou seja, tá? Ou seja, vem comigo, né? Todos os projetos de lei passam na Comissão de Constituição e Justiça para verificação sobre a sua legalidade e a sua constitucionalidade,
em questão. Então, o que acontece? Cara, uma proposição da própria Comissão de Constituição e Justiça, ela não pode deixar de ser recebida, ou seja, não pode deixar de ser recebida alegando inconstitucionalidade e ilegalidade. Né? Faz sentido? Faz sentido, né? Por quê? Porque ela é a pessoa que diz isso no texto. Ela é a pessoa. Então, isso aqui é outra característica, né, cara? Esse regimento interno da Câmara aqui é detalhado, hein? Põe detalhe nisso, hein? A presidência restituirá ao autor as proposições que, né? Professor, o que é o tal do restituirá? Isso aqui é o juridiquês, né? O juridiquês, né? Rapaz, um curso que me ajudou bastante aqui na LAC foi exatamente isso, né? O curso de Direito, né? Eu sou advogado também. Ou seja, vai devolver ao autor que, vem comigo, ó, versarem sobre assuntos alheios à competência da Câmara. Então o cara faz um projeto de lei, tá certo? Que não é de competência da Câmara, é de competência, por exemplo, do prefeito, vai ser devolvido, né? Então ele vai restituir, vai devolver, ele faz a proposição e o presidente devolve, fala, olha, infelizmente a Câmara não tem a competência para legislar sobre esse assunto. Ó, delegarem a outro poder atribuições privativas do Legislativo, uma delegação, aludido à lei ou artigo de lei, decreto, regulamento, ato, contrato ou concessão que não tragam em anexo cópia ou transmissão do dispositivo aludido. Né? Então, o que acontece? Aludindo lei, ou seja, você tem uma preposição que está informando uma lei, o artigo, o decreto, só que na proposição não tragam, ou seja, não traz o anexo, a cópia, a transcrição do dispositivo aludido. Né? Ele fica aberto. Sejam manifestamente antirregimentais, ilegais ou inconstitucionais, beleza, né? Não pode, inconstitucionais. Agora, se for uma preposição da Comissão de Constituição e Justiça, não pode ser restituída. Apresentarem antes do prazo regimental, consubstanciem matéria anteriormente rejeitada ou vetada com veto mantido, né? Aí, ó. Então, primeiro, você apresentou fora do projeto, ela vai ser do prazo regimental. Aí o que acontece, né? O cara faz lá uma proposição, uma regulamentação dos canetões em sala de aula, por exemplo. Essa proposição foi rejeitada. E aí? Cara, se foi rejeitada, dentro dessa legislatura não pode ser apresentada novamente. Porque senão fica o quê? Fica o mundo de proposições, né? Apresentadas antes do prazo regimental, consubstanciem matéria anteriormente rejeitada ou vetada e com um veto mantido, né? Ou tem uma matéria, uma lei que foi aprovada, chegou no prefeito, o prefeito vetou, só que foi derrubado o veto, né? O veto foi mantido, ou seja, né? Não pode ter essa proposição, né? Aí. Então, isso aqui é a devolução. As razões da devolução do autor de qualquer proposição nos termos do presente artigo deverão ser devidamente fundamentadas pelo presidente por escrito. Né? Vamos lá um pouquinho para o ato administrativo. Significa dizer que esse aqui vai ser um ato motivado. Né? Ó. Motivação. Né? Então, um ato do presidente, né? Que restituir, ou seja, que devolver o projeto, está lá. Né? Não se conformando o autor da proposição com a decisão do presidente em devolvê-la, poderá recorrer, pode recorrer do ato plenário nos termos regimentais. Então, o cara fez uma preposição, ela foi restituída por um daqueles itens e o vereador não aceita. E aí, professor? Ele vai poder recorrer ao plenário, né, de acordo com o negócio. Beleza, né? As preposições já aprovadas em primeira discussão, sempre são duas discussões, né? A primeira discussão, né? O que acontece, né? Todos os projetos de lei são duas discussões, são duas votações. Uma referente, se esse projeto está de acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, legalidade, né? E constitucionalidade, e outro em relação ao conteúdo, à matéria em si. Então vem comigo. Está lá um projeto de lei, por exemplo. As proposições já aprovadas em primeira discussão. Beleza. Recebendo substitutivo, ou seja, se altera aquele projeto, emendas, substitutivo emendas, juntadas ou quaisquer alterações seguirão a tramitação normal, vetando-se a sua obstrução sobre qualquer argumentação cabendo a comissões competentes opinar sobre as mesmas. Né? Havendo dúvidas quanto à legalidade ou constitucionalidade das emendas apresentadas, poderá a presidência solicitar manifestação prévia da Comissão de Justiça. Né? Ou seja, né? Tá aqui.
um projeto de lei. Foi aprovado em primeira discussão. Aí recebeu uma emenda. O que acontece? O projeto segue para a segunda votação. Agora, nesse interim, se essa emenda há dúvidas, o que acontece, né? Poderá, né? Aí, ó, havendo dúvidas quanto à legalidade constitucional das emendas apresentadas, poderá a presidência, olha como o presidente ele é importante, né? Solicitar a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, isso aqui ele quer o quê? Então, todo o estatuto aqui, todo o estatuto do regimento, eu enxergo o quê? Que ele quer dar cabo, ele quer dar prosseguimento, né? Ele não quer que as coisas fiquem paradas, né? Beleza. Então, isso aqui são as disposições gerais de todas as preposições. E agora, a gente vai falar espécies por espécie. Então, a primeira vai ser os projetos, né? Que projeto que é esse aqui, cara? O mais importante, é projeto de lei, né? Aí, ó. Então, a Câmara exerce a sua função legislativa por meio, ó, função legislativa, ó, tá? Nós sabemos que a Câmara ela tem a função legislativa e a função fiscalizatória. Que projeto que é esse? Projeto de lei, tá? Projetos de decreto legislativo e projeto de resolução. Então, um vereador, por exemplo, ele pode propor, pode fazer uma proposição, atenção, né, de um projeto de alteração do regimento interno. O regimento interno, tá? O regimento interno, beleza? Ó, é uma resolução. Professor, qual que é a diferença, professor, de decreto para resolução? Resolução é para efeitos, olha, ó, efeitos internos da Câmara. Ok? E o decreto é para efeitos, aí, ó, externos. Tá? Por exemplo, prefeito, ele pede, né? Ele pede autorização, né? Para ficar 30 dias, para se ausentar 30 dias do país. Pode, pode. Desde que tenha a autorização do parlamento. Então, o que acontece? O parlamento ele vai se reunir, se aprovado, vai fazer um decreto legislativo autorizando o prefeito, né? Então, o decreto é para efeitos externos. Cara, essa aqui é uma dica lá que para você, gurizão. E resolução interna. Quando você fala em resolução, lembre-se do regimento interno, tá? Quem que está sujeito a esse regimento interno? Somente a própria Câmara, né? Beleza, aí, ó, tá? Então, projetos, 3 tipos: lei, decreto legislativo e resolução. Professor, eu pensei que o decreto era, né, era exclusivo do executivo, negativo, né? O decreto tem um ato regulamentatório. Então, você tem um decreto administrativo, que é do executivo, e tem um decreto legislativo, né? Então, beleza. Então, isso aqui é função legislativa. Projeto, ok, né? O projeto de lei é a proposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência da Câmara e sujeita à sanção do prefeito. Aí, ó, então, lei, né? Toda lei é o seguinte, aí na lei orgânica, na Constituição Federal, aí nós temos uma teoria dos contratualistas chamada teoria do Montesquieu, um sistema de freios e contrapeso, um poder controla o outro. Nós sabemos que o poder é uno, que é dividido em 3, poder legislativo, executivo e judiciário. No âmbito do município, nós não temos poder, nós não temos poder judiciário. Tá? Assim a Constituição quis, nossa Carta Magna, né? Então o que acontece? Toda lei tem que ter o quê? Sanção do prefeito. Beleza. Toda lei tem sanção. Exceto, tá? Exceto que não tem sanção do prefeito a lei orgânica. Porque a lei orgânica, ela equipara-se à Constituição. Tá? Então não tem sanção. A lei orgânica tem o quê? Somente o quê? A promulgação. E essa promulgação vai ser feita por quem? Pela mesa da Câmara. Professor, aqui na lei orgânica que é certo, aqui inclui também o quê? As emendas. Professor, a lei orgânica pode ser alterada? Pode, através de emendas. Beleza, né? Ó.
A iniciativa, beleza. Então, lei necessita, em via de regra, de sanção do prefeito. Sanção é concordância, então ele sanciona e promulga, né? E publica a lei, beleza, ok, fechou, né? Professor, ele não sancionou, ele vetou, aí vai ter a deburbada do veto, que a gente vai estudar, beleza, né? E aí, cara, outro dispositivo importantíssimo que o aluno tem que saber é esse tal de iniciativa. O que é iniciativa? Quem propõe. Ó, quem propõe. Quem propõe o quê? Quem propõe o projeto de lei. Tá? Ou seja, né? Quem que pode propor? O prefeito. Em todas as matérias? Não. Somente naquelas matérias referidas lá na lei orgânica. Vereadores podem propor? Pode. Mesa pode. Comissões pode. Iniciativa popular. Então, projeto de lei, quem tem iniciativa? O prefeito, vereadores, mesa da Câmara, comissões de iniciativa popular. E claro que a iniciativa popular você vai ter que ter um percentual mínimo previsto lá na lei orgânica, né? Vamos lá. Os projetos de lei de iniciativa popular, opa, aqui ó, reger-se-á por critérios estabelecidos na lei orgânica municipal, que eu falei para vocês, né? Então, lá na lei orgânica do município de Rondonópolis, que inclusive já tem aula minha gravada sobre o assunto, lá ele vai dizer aí quais são os critérios. Então, o que acontece? Lá vai ser um percentual, tá? Vai ser um percentual sobre o número de eleitores. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse carinha aqui, ó, vamos clicar aqui, vamos ver aqui, ó. Lei orgânica, né? Vamos pegar aqui, estudo de qualidade, buscar, iniciativa, aqui, né? Iniciativa popular, ok. Vamos pegar aqui, iniciativa das leis, beleza. Leis, o prefeito poderá fazer sua iniciativa, vamos embora aqui. A iniciativa popular dos projetos de interesse específico da cidade, através, né? O projeto encaminhará a consideração, aqui, ó. Aqui, esse aqui que é o artigo que trata sobre isso, ó. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, ó, popular, ou seja, do povo, do município, da cidade ou de bairros apresentar-se através de manifestação pelo qual pelo menos 5% do eleitorado. Aí, ó, 5% do eleitorado, né? Então, 5% do eleitorado é para a iniciativa, né? O projeto de lei será encaminhado à presidência da Câmara Municipal, contendo as assinaturas com o respectivo número do título eleitoral de cada assinante e a indicação de um responsável pelo projeto que terá direito a participar do debate da matéria. Recebido o projeto, considerando-o em condições de tramitação, em sua constitucionalidade e legalidade, a presidência o despachará para as comissões respectivas. Né? Aí, ó, então, essa aqui é o quê? Todas as iniciativas aqui, beleza, né? Então, coloque aí, a iniciativa popular necessita de quê? De pelo menos 5% dos eleitores do município, tá? Iniciativa bem. Professor, fala para mim aqui, professor, iniciativa popular, isso aqui tem na União? Sim, tem na União, tá? Tem na União. Iniciativa popular. Ah, professor, fala para mim aí, professor, qual que é, professor, né? A lei de iniciativa popular mais conhecida, mais famosa que nós temos, né? A lei de iniciativa popular mais conhecida e mais famosa que nós temos chama-se Lei de Ficha Limpa, né? A lei da ficha limpa, então, é a lei mais importante aí que nós temos em relação aí à iniciativa popular, né? Infelizmente aí, né, quando foi criada lá da lei da ficha limpa, salvo engano, em 2010, 2011, né? Ela foi muito importante, né? Muito importante, né? Aí, os entendimentos aí, né? Já deram uma mitigada aí bastante nos efeitos da ficha limpa, né? Infelizmente, né? Vamos lá. Agora, vamos voltar aqui. Quem que pode propor? Eu, Luiz Antônio, posso? Não. Por quê? Porque eu não sou prefeito, porque eu não sou vereador, porque eu não sou da mesa, eu não sou a mesa, eu não participo da comissão e iniciativa popular tem que ter 5%. Cara, questão de prova. Então, projeto, iniciativa prefeito, vereador, mesa, comissões e iniciativa. 5 pessoas que têm a competência legislativa, né?
Agora, o 65. Agora a gente vai falar o quê? Ó, leis de autoria do Executivo. Beleza, ó. Ó, que venham acompanhado de requerimento de urgência especial, serão apreciados e votados pela Câmara no prazo de 30 dias. Ok, né? Fim do prazo e a Câmara não deliberou sobre a matéria, obrigatoriamente deverá ser incluída como matéria preferencial na primeira sessão ordinária, independente de parecer das comissões. O período de recesso do Poder Legislativo, o prazo citado do caput será suspenso. Beleza, ok, tá? Calma, tá? Projetos de lei de autoria do Executivo. Tá? Professor, quais são os projetos que o prefeito tem iniciativa, né? Primeiro, estão na lei orgânica, tá? Lei orgânica. Professor, quais são lei orgânica? Então a lei orgânica fala quais são os projetos de iniciativa do prefeito. Professor, por exemplo, organização administrativa, criação de cargos, tudo que é respeito à máquina da prefeitura, do Poder Executivo de responsabilidade. Então, a lei orgânica diz qual que é a matéria que ele tem competência para isso, beleza? Fechou, né? Então, quando ele encaminha um projeto, ele pode encaminhar também, né, sob o requerimento de urgência especial. O que significa esse urgência especial aqui, né? Esse cara significa aqui que ela vai ter o quê? Prioridade, que em 30 dias deverá ser votado, ó, será apreciado e votado pelo plenário. Tá? Professor, não foi em 30 dias. O que acontece? Para tudo, ou seja, vai ficar sobre status, né? Tudo que está lá vai paralisar e a matéria vai ser entrada na primeira sessão ordinária subsequente, independente de comissões, independente de parecer de comissões, né? Ah, professor, vamos supor, né, que o prefeito encaminhou no dia 10 de dezembro um projeto com urgência, né? No dia 20 saiu de recesso o parlamento. Beleza, dia 20 saiu de recesso. O que acontece? Quando voltar o parlamento, vai contar do 11º até o 30 dias aí, ou seja, suspende o prazo. Na prova de vocês, eu colocaria interrompe o prazo, tá? Eu colocaria interrompe o prazo, né? Interrompe é diferente, né? Vamos supor, né? São 30 dias. Eu coloquei lá, usei 10 dias em dezembro. Quando volta em fevereiro, falta 20 dias, porque suspendeu. Se tem a palavra interrompe aqui, o entendimento é outro. O que acontece quando ele coloca interrompe? Ele zera. Ou seja, lá em fevereiro, ele vai rodar mais 30 dias, porque o prazo foi interrompido, né? Bom, artigo 66. Quando qualquer proposição que distribuída a mais de uma comissão de mérito, ok? Receba o parecer contrário em duas comissões, será considerada rejeitada e sumariamente arquivada. Exclui-se das comissões de mérito a comissão de redação. Beleza, né? Professor, o que está acontecendo aqui? Às vezes tem um projeto lá, de extrema importância do município, que está sendo discutida na comissão de educação, na comissão do meio ambiente, na comissão de saúde. Beleza, está lá. Na comissão, esse projeto, essa propositura de projeto de lei, ela foi o quê? Ela foi recusada em duas, ela foi rejeitada. Então, o que acontece com essa propositura? Nem vai para o plenário para aprovação. Ali mesmo ela vai considerada rejeitada. Uma vez que ela é rejeitada, ela vai ser o quê? Arquivada, né? Sumariamente. Tá? Agora, exclui-se a comissão de redação. A redação é o texto, né? Projeto de decreto legislativo. Agora saiu de lei. Agora que é projeto, ó, decreto legislativo. É uma proposição destinada a regular matéria que exceda os limites de economia interna da Câmara, ó, ou seja, exceda os limites de economia externa, ou seja, né, o decreto é o quê? Para fins externos. Mas não sujeita à sanção do prefeito, ok? Ó, não tem sanção do prefeito. Sanção do prefeito é exclusivo para a lei, tá? Que pode ser lei ordinária e pode ser lei complementar. Beleza. Ó. Sendo promulgada, o que é promulgada? É comunicação para o povo, né, que teve esse decreto, pelo presidente da Câmara. Beleza, né? Porque é um ato interno. Ok. Constitui matéria de decreto legislativo. Ok, ó. Então é uma moção, é o quê? Uma propositura, decreto legislativo. Já falei que efeitos externos, não está sujeito à sanção do prefeito. Inclusive é o seguinte, né? O decreto legislativo,
o decreto legislativo e a resolução são 2 atos, né, que manifestam, na minha modesta opinião, né, na minha modesta opinião, ela sujeita-se o quê, né? A atividade fim do legislativo, né? A autonomia desse poder, não podendo ter interferência, né? Não podendo ter interferência. O que pode ser matéria de decreto legislativo? Ó, vamos lá, ó. Concessão de títulos de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município, aprovada pelo voto favorável de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara, né? Então, o que acontece aí, né? Todos os anos aí os vereadores aí, eles podem fazer proposição de honrarias, né? De honrarias, né? Então tá lá, então vai ser o que? Um decreto legislativo. Meu pai aqui teve uma honraria, né? Que é considerado cidadão brasileiro, tá? O que acontece? Aqui nós estamos estudando o quê? Câmara de Rondonópolis. Beleza. Para uma honraria, qual que é o quórum? 2/3 dos membros da Câmara. Então, aqui é o que é um quórum qualificado. Em Cuiabá, não é 2/3, mas sim tem que ter 100% dos votos favoráveis. Tá? Aqui é 2/3, né? Então, aqui em Cuiabá, para conceder qualquer honraria, né? Um vereador qualquer ele pode estar bloqueando aí a honraria de outro colega, né? Só que aí o cara tá lascado, porque o que acontece? O cara vai ficar com birrinha, não vai ficar com birrinha? Ele vai ficar com birrinha, tá? Vai ficar com birrinha, vai ficar com birrinha. Vamos lá. Fixação dos subsídios e da verba de representação do prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara. Então, olha, fixação dos subsídios, tudo aqui é feito externo, não é isso? Ó, concessão de honrarias, externo, tá? Ó, fixação dos subsídios e verba de representação do prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara, ó, tá? Ó, subsídios, né? Ó, então, fixação, atenção, ó, do subsídio, salário e verba de representação do prefeito, do vice-prefeito e do presidente da Câmara, tá? É diferente, né? Ó, aprovação ou rejeição das contas do prefeito, aí, ó. As contas do prefeito, né? Aí as contas do prefeito eu expliquei para vocês, né? Ele apresenta para a Câmara encaminha para o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado faz um parecer prévio, né? Aí vai para votação, tem que ser 2/3 para reprovar, e aí disso tudo surge um decreto, tá? É um decreto que tem efeitos externos, né? Que aprova ou rejeita as contas. Então não é uma lei de aprovação, vai ser o quê? Um decreto de aprovação, um decreto legislativo. Concessão de licença do prefeito e do vice-prefeito. Né? Outra característica aqui do decreto, quando eu falei para você que o cara vai para. Ele pede autorização para ficar 30 dias fora. Eu usei esse item aqui, concessão de licença do prefeito e do vice-prefeito. Autorização do prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias consecutivos, né? Tá certo? Ó, tá? Criação de comissão especial de inquérito, CPI. Então, toda a CPI vai ser criada por decreto sobre fato determinado que se inclua na competência municipal para apuração de irregularidades administrativas. Cassação de mandatos de prefeito e vice-prefeito. Então, cassou o mandato lá, é editado o quê? Um decreto legislativo. Demais atos que independem de sanção do prefeito, como os tais definidos em lei. Ó, será exclusiva a competência da mesa a apresentação de projetos de decretos legislativos para o item 4 e 5, ó, 4 e 5, né? Desculpa, 4 e 5, ó, tá? 4 e 5, né? Os demais poderão ser de iniciativa da mesa da comissão dos vereadores. Então, 4 e 5, olha, ó, 4 e 5, tá? 4 e 5. Só pode ter iniciativa, ó. Ó, só pode ter iniciativa de quem? De quem? De quem? Ó, da mesa. Mesa. Tá? Claro, na figura do presidente da mesa, né? Então é o seguinte, o prefeito pediu concessão, uma autorização para ficar 30 dias fora. Beleza? Aí a mesa rejeita de pronto, devolve, restitui para o prefeito a sua negativa. E aí, professor, não vai nem para a Câmara, não vai nem para a Câmara, nem para o plenário para a deliberação, para aprovação, aí, para a edição do decreto, né? Os demais, né, tem competência, tem iniciativa. Quem? A mesa, qualquer comissão e qualquer dos vereadores, né? Qualquer dos vereadores. Então, proposição, cara, é um assunto importantíssimo, né? Importantíssimo. Aqui você vai entender um pouco da parte legislativa, né? Agora, projeto de resolução.
Tá? Projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara. Ó. Então, o que é matéria político-administrativa da Câmara? São assuntos... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso querido site lá Concursos. Nós temos essa aula completa e muito mais. Nós temos um curso fantástico, extraordinário, para o concurso da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis. Gostou? Quer fazer esse curso ponto a ponto? Cara, quer fazer esse curso que eu tenho certeza que vai te ajudar no concurso? Clica aqui embaixo, aqui na descrição. Você tem lá a área de interesse, só clicar você vai ser direcionado para o nosso site. Mas, se você quiser somente, tá, essa isolada desse nosso mini curso de artigo por artigo do regimento interno da resolução 376, essa custa aí R$30 aí, R$30 esse curso, clica lá e matricula-se, adquire esse curso que você está ajudando aí um projeto da Lá Concurso, um projeto que temos absoluta certeza da nossa importância. Pessoal, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.